Gostaria de começar agradecendo ao KSSF por essa gentileza de nos convidar mais uma vez para estarmos aqui participando da Semana Espírita junto a estes dois corações tão especiais aqui do meu lado, né? Então, é uma alegria muito grande. E hoje o tema que nos é proposto é falar dos desafios do trabalhador espírita. E nós, que somos três espíritos rebeldes, tomamos a liberdade de mudar o script sem falar com a Marisa. Big trouble. Não sei se ela vai mais convidar a gente. Mas, de qualquer forma, nós resolvemos aqui entre nós mesmos que nós vamos conversar sobre essa questão e não vai ser tão estruturadinho como havia sido inicialmente planejado. E eu vou começar contando uma história de um monge que vivia em um mosteiro que ficava no alto de uma colina. E esse monge tinha uma tarefa específica. A tarefa dele era descer todos os dias aquela colina. E ele levava dois baldes, dois vasos nos seus ombros, com aquele pau no meio, assim, né, equilibrando, e ele descia para pegar a água e voltava ao topo da colina e fazia várias viagens até que a cisterna do mosteiro estivesse completamente cheia. E essa era a tarefa dele, que ele fazia sistematicamente, ano após ano, dia após dia. Um dia, um dos vasos que ele carregava rachou. E o vaso percebeu que o fato dele estar rachado implicava para aquele monge um trabalho dobrado, porque ele tinha agora que fazer várias viagens, porque na subida da colina, muita da água que ali era colocada vazava pelo caminho. Então, um dia, consciente da sua deficiência, ele vira para o monge e diz: olha, eu estou atrapalhando o seu trabalho porque eu sou um vaso agora rachado. Então, eu gostaria que você me dispensasse e me trocasse por um outro vaso que fosse melhor e que pudesse ajudar nessa função, nessa tarefa. E o monge, então, chama a atenção do vaso e diz para ele: eu queria que você olhasse cuidadosamente para o caminho que nós fazemos todos os dias, subindo e descendo. E quando ele se vira, digamos assim, ele vai perceber então que naquela colina, naquela trajetória de subida e descida, um jardim imenso de flores lindas, de todas as cores, havia sido plantado, havia sido nutrido por aquela água que caía. E o monge disse a ele, então: todos os dias de manhã, quando o meu superior acorda e abre a janela para agradecer a Deus, ele também agradece pela beleza das flores que, com a sua rachadura, acabou por florescer. Então, desta forma, eu não posso dispensá-lo. E essa é uma história singela que fala para nós de quem nós somos dentro da seara espírita. Somos todos vasos rachados, não é? Vasos imperfeitos. Nenhum de nós é aquele vaso ideal. Mas também nos permite refletir que nós somos os vasos, os instrumentos que Jesus se utiliza, que os bons espíritos se utilizam. Não me consta que o Senhor busque entre nós a perfeição, porque não teria trabalhadores. E é interessante observarmos, então, como os espíritos agem para conosco. Eles, olhando para nós, conscientes das nossas rachaduras, das nossas muitas imperfeições, eles buscam em nós aquilo que nós temos de melhor a oferecer, a nossa melhor parte, e trabalham com ela. Ao passo que nós, em contrapartida, com as nossas imensas fissuras, muitas vezes dentro do movimento espírita, da casa espírita,
fixamos a nossa visão ao olharmos um para os outros exatamente no defeito, nas limitações, naquilo que temos de pior, criando de uma certa forma a doutrina dos espíritas, enquanto os espíritos superiores trabalhando com nós tratam da doutrina dos espíritos, procurando em cada um de nós sempre a nossa melhor parte. Então a gente poderia falar de tanta coisa, se formos falar dessas fissuras, se formos falar dessas rachaduras, se formos pensar por que será, o que elas representam, quais são as fragilidades do trabalhador espírita, ou também pensar o porquê será que nós ainda nos prendemos tanto, não é? Nessas rachaduras e temos tanta dificuldade de valorizar a boa parte que todos nós temos, não é? Lembrando de Jesus e da boa parte, não é? Da valorização da boa parte, todos nós temos uma boa parte. O que vocês acham? Eu acho lindo, queria que você continuasse falando sobre isso. Boa noite a todos. Também de minha parte, queria abraçar os amigos do KSSE. Acontecia aqui uma coisa interessante comigo, né? Durante o tempo que nós ficamos pensando no que falaríamos, eu fiz uma nota no celular de alguns tópicos a falar e nós ficamos discutindo e brincando um com o outro, o que nós vamos falar, fingindo uma insegurança e ao mesmo tempo manifestando a nossa insegurança, que é o jeito da gente brincar. Mas na hora que eu sentei aqui, tudo que eu planejei falar sumiu da minha cabeça e a cabeça se encheu daquilo que eles querem que a gente fale. E é muito interessante. Aí eu fiquei pensando, enquanto isso acontecia, enquanto a Suzana falava, como que o trabalho espírita promove isso conosco, né? Como que a vida deixa que a gente chegue com a nossa característica,
pense que a gente está no comando, no controle, e à medida que a gente disponibiliza e vai andando e caminhando, então algo novo nos toma e se nos apresenta, vindo de dentro de nós, porque está lá e a gente não percebe, ou vindo de fora como inspiração e se acrescentando e acordando alguma coisa dentro da gente. E eu acho que isso que é a beleza do trabalho espírita. Permitir que a gente reconheça na imperfeição e nesse movimento uma força de encontro com o que de mais belo e o que de mais grandioso tem dentro da gente. E aí, o que me encheu aqui enquanto a Suzana falava foi a imagem de Pedro. E a imagem de Pedro é das figuras mais humanas e imperfeitas do Evangelho. E muito superficialmente, Pedro era pescador, num dia de pesca infrutífera, não consegue nada, Jesus chama ele, manda ele jogar a rede, ele colhe uma quantidade enorme de peixe, fica surpreso, começa a seguir Jesus. Vê Jesus caminhando sobre as águas, duvida de Jesus, Jesus fala com ele, vem, mostrando que ele também podia fazer, ele começa a caminhar olhando para Jesus, mas aí tira a atenção de Jesus e volta para as ondas, e para o vento que estava ameaçador, começa a naufragar. Jesus traz ele de volta do seu naufrágio interno, bota ele em cima das águas de novo. Pedro se maravilha. Jesus pergunta para ele, quem eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz, maravilha, foi o Santo Espírito que te inspirou. Fica todo feliz, foi instrumento da luz. Jesus começa então a falar das dores, do sermão profético. Pedro então olha para Jesus, se enche de dó e diz, nada disso vai acontecer, Senhor. E Jesus olha para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás. E mostra para ele que naquele momento ele foi instrumento das trevas. Pedro vê Jesus sendo traído, arranca a orelha do centurião, cheio de raiva e violência. Jesus fala que vai passar pelas dores, e ele, nós vamos com você. Você vai me trair 3 vezes, Pedro, ainda hoje. Não vou, Senhor. 3 vezes Pedro nega Jesus. Na hora que vê Jesus passando, reergue-se, porque o olhar de Jesus não tinha nenhuma condenação. Tinha só um amor que dizia assim, em ti que é pedra, eu vou erguer minha igreja. E ele se levanta. E vai se tornar o grande dirigente da Casa do Caminho, o baluarte da condução cristã dos primeiros tempos. E aí me chama a atenção, que é isso o ponto onde eu quero chegar, a fala dos Atos dos Apóstolos, que mostra, na verdade, a conclusão deste movimento depois de longos anos. E o Ato dos Apóstolos diz assim, que Pedro e Paulo, andando juntos, eram cercados por uma grande multidão que pegava panos, colocava no corpo deles e levava para os enfermos. E tentavam ficar na sombra de onde eles passavam. E que nas sombras e os panos, as pessoas eram curadas das suas enfermidades. Vocês vejam só que figura mais representativa, que vaso mais fraturado, mais imperfeito, mais comum, mais humano. E ele se tornou uma das figuras mais grandiosas, porque viu que em Jesus não há nenhuma discriminação, não há condenação, há só um convite que na nossa humanidade a gente entregue-se a um movimento de partilha e descubra a natureza divina que está dentro de nós. Então eu acho que esse é o desafio do trabalhador espírita, é ser Pedro, e como Pedro, não desistir em nenhuma etapa, e como Pedro, levantar quantas vezes for preciso, e como Pedro, ser instrumento da luz ou das sombras, e voltar para o prumo, e chegar a alcançar algum nível de comunhão com Jesus dentro do coração. Bom, a gente fica vendo todas essas cenas e lembrando de quem nós somos, né? Das nossas próprias experiências, das nossas dificuldades conosco mesmo, das dificuldades com os outros. E toda vez que essa cena de Pedro vem à tona, que Andrei nos trouxe aí de forma tão poética, uma vez eu fiquei me perguntando por que Jesus não facilitou para Pedro, sabe? Assim, Pedro, é o seguinte, vão me pegar, eu vou ser condenado, vão me matar. Então é o seguinte, a gente precisa continuar o projeto e você tem que me negar, porque se você não me negar, vão lhe matar também. Tipo, porque ele sabia que essa era a postura de Pedro, né? E eu ficava me perguntando, por que Jesus deixou Pedro passar por isso? Já que ele tinha sempre um caráter amoroso e pedagógico, o que ele quis ensinar a Pedro
e o que é que ele ensina a mim quando faz isso. No momento em que Pedro nega Jesus, você imagina, né? Uma vez, uma adolescente me perguntou lá numa palestra que estava fazendo numa escola no Brasil, como é que Pedro se sentiu ao negar Jesus? Eu disse, cara, me pegasse, porque é imaginar a interioridade de Pedro agora, mas vamos imaginar a seguinte cena. Vamos imaginar que a sua mãe, ela vem lhe pegar aqui no colégio. Mas ela vem naquele dia que ela está completamente desarrumada. Sabe, assim, um cabelo assim, impossível. Tipo, passou o furacão que não passou no cabelo aqui, né? E ela está lá com aquela roupa completamente sem combinação. Você está lá com seus amigos conversando, entra aquela mulher, parecendo uma louca na porta da escola, olhando para ver se te acha, e um amigo fala assim, olha, tua mãe está ali. Aí você faz, não é minha mãe, de jeito nenhum, essa mulher, não. Tem certeza? Não é minha mãe. Quando ela na sua direção, você se baixa, para ela não lhe ver. Tem certeza? Não, e você vai para outro lugar, porque você tinha vergonha da sua mãe. E aí você volta a pé para casa, ela não lhe dá carona, fica desesperada com isso. E quando você chega em casa, ela já tem, como qualquer mãe, ligado para o SAMU, para o hospital, para o IML, chamado a família todinha, pedido para rezar, entregar sua alma. E aí quando você chega, ela desesperada, lhe dá um abraço, diz que ficou muito preocupada, não sabe o que aconteceu, que não lhe encontrou, lhe abraça e diz assim, você é o amor da minha vida. E você lembra que negou sua mãe 3 vezes. Como é que você se sente? Não é nem perto do que o Pedro sentiu. Foi muito mais profundo. Mas o mais interessante disso é exatamente essa rachadura que Susana nos mostrou nessa história do monge. É porque quando você é um indivíduo que entende que você serve a Deus rachado, você desenvolve uma habilidade fundamental para quem de fato quer servir a Deus. Que é difícil, a gente nem sempre consegue, mas é uma condição sem a qual nada flui. Eu não posso julgar. Eu não posso fazer um atendimento fraterno e levantar o olho quando você me conta uma história que eu não vivi, mas eu tenho histórias que você não viveu ainda. Eu não posso julgar a tua conduta e o teu comportamento, porque eu tenho o objetivo de acolher. Então, aquele homem, ele encontrou a sua sombra. E aquela sombra foi extremamente importante, porque ele ia levar a mensagem de Jesus. E quando alguém dizia para ele, esse homem que você está falando, amoroso, eu não mereço ele. Mas por que você não merece? Você não sabe o que eu fiz, Pedro. Eu matei, eu traí, eu roubei, eu destruí, eu violentei. Eu fiz coisas horríveis. E Pedro, com muita serenidade, porque também era um vaso rachado, e somente por causa disso ele pôde dizer, eu entendo você. Porque eu nunca vou entender ninguém quando eu acho que eu sou superior ao outro. Eu nunca vou entender ninguém quando eu acho que eu tenho a doutrina melhor que a sua, e que eu tenho uma visão correta de espiritismo, e que a minha forma de ver é superior à sua, porque isso revela a sua incoerência moral. Quando eu acho que a minha métrica é a métrica que tem que medir, eu estou criando não um movimento de aproximação, mas distanciamento e de ruptura. E o grande objetivo da gente é nos conjugarmos, estarmos juntos, com as nossas diferenças, procurando entender que essas imperfeições juntas, necessárias, é que nos faz avançar. A gente olha para esse momento e pergunta, então, a que serve o texto Os Trabalhadores da Última Hora? Eu sempre me pergunto, será que os trabalhadores da última hora são os espíritas? Será que é um texto que é colocado para nós? E aí eu fico me perguntando, somente os espíritas são os trabalhadores da última hora? Vamos pensar isso do ponto de vista racional. Ou é preciso, por exemplo, ser palestrante, ter um dom especial, ter mediunidade, sabe? É preciso alguma coisa de uma expressão significativa para ser um trabalhador da última hora? Ou alguém comprometido com a transformação pessoal e do mundo? Mesmo sem saber que há um chamado, já tendo atendido. Enquanto muitos de nós, sabendo do chamado, ainda não atendemos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o trabalhador espírita ele só consegue ser quando ele se percebe alguém que não tem a verdade absoluta. Quando ele se coloca como alguém que está junto conjugando as minhas imperfeições junto com a sua, a gente construir essa habilidade de estarmos juntos, né? Eu fui com uma bodas de 60 anos, bodas de diamante, de casamento, e é uma cena muito bonita, né? Naquele final em que um senhor e uma senhora estão de mãos dadas, os filhos, os netos, os bisnetos atrás,
os tataranetos, inclusive, e uma câmera fotografando, e usa convidados do outro lado, geralmente com o celular já filmando e suspirando, e dizendo que casal lindo, que coisa meiga, que coisa fantástica, quanto amor, que perfeição, né? E eu pensando comigo, para essa foto sair. Foram 60 anos de tanta superação, de tanto perdão, de tanta dor. Tantas vezes um quis chutar o pau da barraca, quantas vezes um quis sair, o outro quis sair, quantas vezes um machucou profundamente o outro, porque ninguém pode nos machucar mais do que alguém que está perto da gente. Tanto que Emmanuel faz uma mensagem nos mesmos pratos, para se referir que ninguém poderia trair Jesus mais do que um discípulo direto dele. Não podia vir o sinédrio, uma traição tão grande. E aí a gente percebe que aquela fotografia não é a revelação infantil de um casamento sem problemas, mas é a vitória de pessoas que, apesar das diferenças, continuaram juntas e não se dividiram por coisas insignificantes diante de tantas coisas que nos unem. Quando a gente observa isso, a gente lembra de uma outra mensagem de Emmanuel, que diz assim: expressões negativas não precisa dizê-las. Anotando os defeitos, procuras as qualidades. Nós só vemos nos outros aquilo que nós temos, porque isso é da lei de Deus. E isso foi uma coisa que o próprio Freud descobriu na transferência psicológica, que é quando eu olho no outro aquilo que é meu e meu ego não quer enxergar. Então, toda vez que eu enxergo alguma angústia na instituição, em alguma pessoa, é um reflexo da minha angústia. Porque a gente costuma observar que pessoas que não têm isso, elas não conseguem ver o mal do outro. Eu estava vindo com Rosana para cá, a gente falando sobre isso, aí a gente disse assim, sabe, todas as pessoas que de vez em quando a gente tem alguma rusgazinha no movimento espírita, não passa disso, gente, de uma rusgazinha. Porque as pessoas que nos cercam dentro da casa espírita, do trabalho espírita, olha, eu posso estar errando, mas a maior parte delas, elas não são perversas. Elas não são devotadas ao mal. Elas querem o melhor. Talvez o único defeito é achar que só podem querer o melhor do jeito delas. Achar que só do jeito delas é que está certo. Isso acontece nas religiões, quando as pessoas pensam que só tem um caminho para chegar a Deus, quando na verdade um cume de uma montanha cheia de subidas diferentes, chegando ao mesmo ponto. Onde está a cegueira? Onde está o fundamentalismo? Quando alguém diz, não, só o meu caminho é válido. Só por aqui se chega. Só desta forma se age. Então, quando a gente pensa no trabalho espírita, a gente pensa num convite. Um convite à aceitação da diversidade do que somos dentro de nós. Da diversidade do que somos ao redor de nós. Esse convite à diferença que é tão imperioso que hoje o mundo, lamentavelmente, anda 2 passos atrás e há um recrudescimento da violência e da inaceitação da diversidade. Mas é temporário, porque afinal de contas o que a gente tem visto é que os nossos irmãos ainda equivocados, que querem manter um mundo que não tem mais condição de viver e existir, eles tentam dar uma última festinha de despedida do mundo de expiações e provas, porque, como diz Guilherme Arantes, amanhã mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, e a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Então a nossa tarefa é sermos o facilitador disso, com todas as nossas fissuras, as nossas imperfeições, como diz os gregos sobre sinceridade, que eram vasos quebrados, que as pessoas colocavam cera na fissura para vender. E aí as pessoas perguntavam, esse vaso é com cera ou sem cera? Tem fissura ou não tem fissura? Nós estamos numa era em que a gente assume sim. E isso não me torna menor, como disse Andrei. Isso é o que me torna humano. Como Pedro que negou Jesus e por isso mesmo, reconhecendo sua sombra, nunca mais julgou a sombra de ninguém. E por causa disso, tinha um olhar de fato acolhedor. Porque quando eu olho para você de cima de uma condição de me achar superior, eu não estou acolhendo a tua alma e estou achando que estou numa condição que somente o Cristo está. O trabalhador espírita é esse ser humano cheio de deficiências, que muitas vezes erra, muitas vezes acerta, e que não desiste, né? Então, que a gente possa entender que essa não é uma tarefa simples, a gente está sempre construindo, nós vamos desencarnar num processo de construção dessa nossa identidade. Identidade descrita no Evangelho, um combate às imperfeições, uma construção das virtudes, sem desistirmos uns dos outros, sem desistirmos de nós mesmos,
para que a gente possa construir esse mundo tão bonito, tão necessário que a gente quer construir. Então, fiquei aqui escutando os rapazes e pensando nos discípulos, voltando à ideia inicial que nós trouxemos, como Jesus trabalhou com esses discípulos que eram vasos quebrados, não é? Eles não eram perfeitos. Andrei falou aí de toda a fragilidade de Pedro, e todos nós somos imensamente frágeis. Nós poderíamos, talvez, levantar o número de fragilidades, poderíamos falar do orgulho, poderíamos falar do egoísmo, e como essas questões afetam as nossas relações. Todos nós temos consciência de que somos vasos quebrados, mas ainda assim, dentro do trabalho, o desafio é bastante grande. E o tempo não permitiria que nós explorássemos com mais profundidade alguns desses desafios. Então, eu gostaria de dividir com vocês, aproveitar assim alguns minutinhos, para falar um pouquinho. Às vezes as pessoas perguntam para a gente como se faz para estudar, não é? Então, quando o tema foi proposto para nós, a gente gosta muito das obras de Emmanuel, e abri, por exemplo, Fonte Viva e fui procurar as orientações de Emmanuel. E com essa ideia, a ideia da melhor parte, da boa parte. E é interessante que o livro Fonte Viva, ele traz em várias lições, várias recomendações de Emmanuel de como nós podemos fazer, porque apesar de todos nos reconhecermos vasos quebrados, nós temos muita dificuldade de lidar com as deficiências do outro. E Emmanuel vai dizer que muitas vezes, por fixarmos o nosso olhar no que o outro traz de limitações, nós colocamos de lado trabalhadores valiosos que poderiam ser utilizados e cujas limitações poderiam ser cicatrizadas, digamos assim, não é? Dentro do próprio trabalho. Então ele vai falar, por exemplo, no capítulo 32, intitulado A Boa Parte. Ele vai nos lembrar, por exemplo, que a pedra, ela é contundente, mas ela consolida segurança. A enxurrada é imundície, mas ela carreia o adubo que é indispensável à sementeira vitoriosa. Então ele vai colocar ali a natureza, no seu aspecto aparentemente negativo, mas como aquilo traz por trás o positivo. E vai dizer que assim também são as criaturas humanas, que revelando-se negativas em determinados setores da luta, são extremamente valiosas em outros setores. E ele vai então nos convidar a esse exercício de apreciarmos a melhor parte, porque mesmo a pessoa difícil tem a sua melhor parte. Então, às vezes, a gente fala das limitações, fala do Evangelho, mas é preciso que, enquanto a gente faça essa caminhada, conversava com o Andrei hoje um pouco mais cedo, ele disse que a gente vai ser sombra quase que para a eternidade, eu falando de querer diminuir a minha sombra, ele tirando as minhas esperanças, porque ele dizia que não é assim que funciona a coisa, que só muito lá na frente a gente deixa de ter sombra, não é? Mas enquanto a gente vai fazendo essa jornada de uma iluminação interior lá para os planetas felizes, então nós podemos desenvolver estratégias que nos ajudem no hoje, no agora. Então essa estratégia de treinarmos nosso olhar, porque as pessoas, todas elas têm algo de valioso a nos oferecer. Então ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, para vocês verem a riqueza de um livro que a gente põe nas leituras de abertura dos centros, as pessoas leem, fazem um comentário rápido e a gente não se dá conta da profundidade do ensinamento desses livros. Emmanuel fala, por exemplo, no capítulo 19, ele recorda quando ele diz para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. E Emmanuel vai dizer assim, Jesus não recomendou a Pedro medidas drásticas em favor de uma disciplina compulsória.
ele só disse para o seu discípulo: apacenta, ajuda aquele que tem menos, dá suporte, ampara, alimenta nele, naquele trabalhador, o que ele tem de melhor. Em um outro capítulo, por exemplo, pelas obras, tanta coisa. Ele vai falar ali que muitas vezes nós valorizamos dentro do movimento espírita aqueles que leem a vida pela nossa cartilha. Então, nós valorizamos o trabalhador da casa que pensa da maneira como a gente pensa. Mas há trabalhadores que, apesar de pensarem diferente, estão fazendo obras valiosas. E que muitas vezes a nossa cartilha não é a melhor cartilha. Porque a única cartilha, que é a cartilha divina, é a cartilha do Cristo. Então, aprendermos a valorizar estes trabalhadores, ainda que não sejam aqueles que pensam exatamente com nós, avaliando as suas obras, a sua contribuição, a sua seriedade para com a casa, para com a causa, para com o Cristo. Então, são 5, eu não quero tomar o tempo dos meninos, mas eu separei aqui. Busquemos o melhor, não é? Então está no capítulo 113. Porque reparas o argueiro no olho do teu irmão. E ele vai aqui, então, nos falar exatamente dessa necessidade de habituarmos a nossa visão na procura do melhor. Procurar enxergar o que o outro tem de bem, o que ele tem a nos oferecer. Então, a receitinha que nós colocamos aqui. Buscar a melhor parte de cada trabalhador, alimentar a melhor parte de cada irmão. Há um outro capítulo que ele diz também, dar a nossa melhor parte, porque quando nós damos a nossa melhor parte, o outro responderá também com a sua melhor parte. Então, são dicas, a gente recomenda, estimula que vocês busquem os capítulos do livro Fonte Viva e lá Emmanuel traz um roteiro seguro que nos ajuda, não é? Porque a casa espírita está cheia de Pedros, de homens muito mais frágeis, como o Rossandro falou, do que perversos. Todo mundo está ali tentando fazer o seu melhor. E é preciso, então, que a gente encha o nosso coração desse olhar, que a gente queira olhar o que os outros trazem de bons, para parar de gastar tanto tempo, não é? Nas discussões das coisas, das questiúnculas, como diria a minha avó, as questiúnculas, para alimentar o lado bom uns dos outros e para que a casa espírita, apesar das nossas imensas rachaduras, tenha dentro dela o que é essencial. Como Jesus disse a Marta, só uma coisa é importante. De tudo que você está fazendo, só uma coisa é realmente importante, que são as coisas da vida eterna, o amor, a fraternidade, a união entre as criaturas, que é realmente o que dá sustento, que dá chão, dá alma e segura toda e qualquer casa espírita. Eu fiquei tocado com o que ela falou, já não estou nem raciocinando mais. Porque achei de uma lindeza esse Pedro apacenta as minhas ovelhas, não é? Não fazer nenhum questionamento, não fazer nenhum sermão, não fazer nenhum discurso e tampouco prescrever nenhuma medida além daquela que ele tem a capacidade, mas convidar ele a dispor do que tem. E aí eu fiquei pensando na Fraternidade Sem Fronteiras, que para muitos de nós tem sido esse convite para apacentar as ovelhas. E eu não sei quais ovelhas são apacentadas, se é a deles ou se é as nossas. São as nossas. Porque o que eu tenho percebido acontecer com dezenas de corações que eu posso acompanhar de perto, mas muito especialmente também estou falando de mim, é as nossas durezas irem amolecendo, pouco a pouco, ao longo do tempo, com as oportunidades que o trabalho nos dá. Porque a gente vai tendo a ocasião de perceber que a dor que está do lado, ela é muito maior do que aquela que você acha que é a sua. Que a dificuldade do outro é infinitamente superior àquela que você tem na sua vida. E que às vezes o outro está com uma alegria e uma disposição para a vida
igualmente superior do que aquela que nós mesmos temos demonstrado. E isso é muito tocante, porque nos dá a oportunidade de ressignificar a nossa própria existência e, pouco a pouco, ir deixando que alguma mudança aconteça dentro de nós. Nós estávamos com o Marlon Reikdal recentemente num seminário lá em Belo Horizonte, né, Suzana? E o Marlon disse para nós, estudando a obra de Joana de Ângeles, que a autotransformação não acontece pela vontade. A autotransformação acontece pelo autoconhecimento naturalmente dentro de nós. Que as transformações dadas pelas vontades são mais frágeis, enquanto o movimento de transformação verdadeira, ele é dentro de nós. E a gente estava discutindo exatamente esse conceito da sombra junguiana, que é aquele universo de tudo que é desconhecido, não sabido, não reconhecido dentro de nós. E o Marlon estava explicando para a gente exatamente isso, não é? Que a sombra não acaba. Quanto mais a gente cresce, maior é o universo daquilo que você desconhece. Então, na verdade, quanto mais consciência e amplidão nós temos da vida e de nós mesmos, mais nós passamos a perceber que nós somos pequenos diante da grandeza do que é a realidade do universo. Então, o universo do que está oculto, ele vai crescendo junto conosco. E tem sempre um desafio novo para você perceber a si mesmo e crescer e progredir, etc, etc. Por isso que a sombra nunca acaba. Porque o conhecimento dilata, mas dilata mais ainda a percepção da ignorância. E que o não reconhecido, não sabido, é maior do que aquilo que se pode perceber. Mas isso não é realidade só para o universo, para a criação que está fora de nós. Isso parece ser uma realidade também para aquilo que está dentro. Porque parece que existe uma grandeza dentro de nós que nós não estamos nem suspeitando ainda. Estamos só informados, mas vai se tornando conhecido muito levemente à medida que a gente vai tendo as pequenas experiências de dignidade e as pequenas experiências de encontro que o humano pode nos proporcionar. Então, eu estou convicto de que as duas palavrinhas que nós precisamos aprender dentro do trabalho espírita são compaixão e empatia. Compaixão, a capacidade de nós olharmos para o que está cheio em nós e no outro e, olhando para a força de cada um, ajudar cada um de nós a enfrentar a sua própria fragmentação interna. Porque só a compaixão tem a capacidade de fazer isso. E a empatia de nos colocar na pele do outro, de desvestir da nossa própria pele e sentir na pele do outro. Sentir com a sua história, sentir com as suas dificuldades, sentir com a sua luta, com o seu processo educacional, porque aí acontece aquilo que o Rossandro estava falando para a gente. A gente perde a capacidade de criticar destrutivamente, porque parar de criticar a gente não para. Então a gente perde a capacidade de deixar de criticar destrutivamente, de deixar de condenar definitivamente, porque condenar a gente continua. A gente deixa de fazer aqueles movimentos que são os martelos decisores da vida e essa leveza que talvez a gente esteja buscando no atual momento evolutivo, né? A leveza de poder ser mais brando, mais compassivo, mais empático, mais generoso, um pouco mais sintonizado com essa grandeza que é a obra divina. E se a gente exercita isso conosco mesmo, a gente estende naturalmente esse olhar para o outro de forma natural, para ver a beleza que está do lado ou ver a grandeza. Então eu comentava com a Suzana agora à tarde de uma situação que aconteceu na reunião mediúnica, tempos atrás. Nós enfrentávamos uma dificuldade grande de uma situação que tinha acontecido entre os trabalhadores, que envolvia uma certa desonestidade por parte de uma das pessoas. E se nós olhássemos do ponto de vista moral, apenas do ponto de vista passageiro, do código moral, nós olharíamos com dureza, como alguns de nós estávamos olhando mesmo, com um senso de crítica muito grande. E essa é a característica dos moralistas, né? Os moralistas amam mais a moral do que as pessoas. E por amar a moral mais que as pessoas, excluem as pessoas. E aí acaba deixando o afeto em segundo ou em último plano. E os espíritos vieram com muita brandura na reunião mediúnica, e sem que a gente esperasse que eles abordassem aquele assunto, eles disseram para nós: sabe, meus filhos, a nossa perspectiva
sobre a evolução do lado de cá é um pouco diferente da de vocês. Porque aí, mergulhados na matéria, vocês ficam olhando muito as atitudes e analisando as coisas de um ponto de vista mais rígido que a própria condição da encarnação oferece. Mas aqui, libertos desse julgo da matéria e com um olhar um pouco ampliado sobre a imortalidade da alma, nós temos ocasião de perceber a perspectiva. E aí é interessante como que a gente percebe que às vezes aquilo que a gente condena hoje é muito melhor do que aquilo que o outro foi ontem. Então aí, sem que a gente imaginasse, ele falava assim, então hoje está agindo desonestamente quando ontem matava empurrando do precipício. Para nós, ele cresceu muitíssimo. Hoje ele está só roubando um pouquinho. Sem sombra de dúvida, necessita do processo educacional que o ajude nesse momento. Mas nós olhamos com compaixão, porque vendo a luta da intimidade dessa pessoa, nós vemos que deu um passo muito grande. E aí aquilo me marcou, porque eu fiquei pensando como seria se a gente olhasse uns para os outros mais compassivamente, com esse olhar ampliado de espírito imortal mesmo, não é? De que talvez aquilo que seja a nossa limitação ou a limitação do outro, já seja o melhor do que a gente está dando conta de fazer nesse momento, diante de um passado que era muito mais difícil, que só a própria pessoa pode analisar, não é? Parece que essa natureza de olhar nos ajuda a ser mais compassivos e a ser mais brandos uns com os outros. Eu acho que esse é um convite que ao meu coração me encanta a tentar seguir, porque ainda não é a realidade que eu vivo com espontaneidade dentro de mim, mas é algo que fala ao meu coração como um objetivo e um convite importante, e é um dos motivos pelos quais eu prossigo na luta. A ideia de que a gente analisa com mais suavidade a vida da gente, a gente quer essa suavidade para a gente quer esse olhar com compaixão. Às vezes essa dureza com que a gente mesmo se avalia, a gente coloca para os outros. Essa rigidez de não perceber o processo, de olhar para a fotografia. Eu sempre falava com meus pacientes sobre mágoa, eu falava, mágoa é uma fotografia, perdão é continuar vendo o filme. A vida continua, as cenas continuam se sucedendo. Se eu fico fixo apenas no que não está funcionando, eu vou me magoar, eu vou ressentir, eu vou adoecer. Se eu observo o filme, eu vejo que existem cenas, como qualquer uma na vida, as boas e as ruins. No entanto, muitas vezes a gente se pergunta sobre por que essa doutrina que nos consola tanto, que talvez para vocês, como para mim, é um divisor de águas na encarnação, e talvez sem ela, muitos de nós nem estivessem aqui. Talvez estivéssemos desistidos, enlouquecidos, desesperados, caído em outros precipícios muito maiores do que aqueles que têm caído pontualmente. E aí os espíritos falam muito desse tempo, né? Porque às vezes existe em mim um certo lado, sabe, Susana, que muitas vezes me constrange. E é talvez por isso que a gente hoje tem usado todas essas possibilidades de redes sociais, da internet para cá, o espiritismo ganhou uma visibilidade impressionante, porque a gente conseguiu chegar a corações que jamais entrariam num centro por preconceito. Né? A gente sabe disso. E é interessante notar isso. Ontem mesmo foram evangélicos lá para o KSSF, né, que acompanham o trabalho na rede social e depois tiram o preconceito e depois vão ver pessoalmente. Né? E o processo é lento, porque às vezes a gente tem a vontade de, pô, isso é tão importante, isso trouxe tanto benefício para a minha vida, que eu queria gritar para todo mundo no momento em que as almas estão desbussoladas e perdidas e desesperadas. Eu queria dizer, tem uma solução. Eu queria muitas vezes que os conflitos internos do movimento espírita não impedissem que a gente apresentasse essa solução. Eu queria que a doutrina dos espíritas não atrapalhasse a doutrina dos espíritos, como bem disse Susana. Mas não é o tempo assim que funciona, né? Eu também tenho minha vontade de avançar e muitas vezes não consigo com a velocidade que eu queria, e o movimento também não avança com a velocidade que eu queria, e a gente vai tentando fazer o nosso melhor. Mas Kardec faz uma pergunta tão interessante sobre isso na questão 800 do Livro dos Espíritos. Não será temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens?
Né? Pô, de repente, será que eles vão negligenciar e não vai triunfar por causa disso? E aí eles respondem com essa... Da mesma modo que na mediúnica Andrei ouviu essa resposta, né? Uma perspectiva mais ampla. Aí ele dizia assim: conhece bem poucos homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. Preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Gerações. Né? A gente quer mais pressa, eu entendo isso. A gente quer, quando a gente encontra uma pessoa, né? Eu já fui para uma loja, e é normal, vocês sabem, vir para aqui com uma loja, né? Não me julguem, tá? E o senhor que estava me conversando comigo, ele estava falando, eu consigo entender hoje, mas eu não consigo ainda falar, né? Ele disse assim, tem dias que é tão difícil essa vida. Era um senhor realmente de idade avançada, numa loja, trabalhando, com escaras cobertas e a pele rachando, né? A gente sentia que ele estava muito debilitado, que ele disse, é tão difícil que tem dias que eu penso em pular e desistir da vida. E eu fiquei constrangido, primeiro porque eu não conseguia responder nada para ele, fiquei só fazendo uma prece, foi minha comunicação com ele. Porque eu não conseguia argumentar em inglês para fazê-lo dissuadi-lo daquele pensamento, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me sinto também como se não dominasse nenhuma língua por não conseguir falar a tantos corações que precisam ser consolados num momento como esse, e eu, sabendo que tem essa preciosidade, não consigo chegar a mais e mais gente, a dizer a mais e mais pessoas. E muitas vezes isso não acontece por causa dos nossos probleminhas internos, né, Suzana? Que a gente pudesse, então, observar quando Paulo diz assim, feliz aquele que cala as dissensões, em nome do que é mais importante, que é o trabalho do Cristo. Paulo, ele foi chamado exatamente por suas sombras. Exatamente por suas sombras, por suas diferenças constitutivas em relação a Simão Pedro, a João. Por que Jesus não fez uma seleção entre os que já estavam lá? Ele não encontrou, ele vai abrir o LinkedIn da época. Procura um currículo legal, aí aparece Paulo, esse cara é legal, é muito bom, ele tem aí... Você está procurando, mas ele é da oposição. E é Jesus que não tem essa visão de oposição. Não, ele não é da oposição, ele está apenas com o vetor errado. Assim que eu inverter o vetor, essa energia vai ser trazida para cá. Então, quantas vezes o que a gente tem entre nós é vetor errado? Não é para ser abandonado, excluído, descartado, menosprezado, criticado, dito não é doutrinário, sabe? Essas coisas ainda tão farisaicas. A forma do que o afeto, e aí a gente trazer mais para perto em vez de distanciar os nossos irmãos, para a gente dar a essa doutrina a dimensão que ela pode ter para atingir mais e mais corações, como o nosso foi atingido e foi transformado. E aí eu lembro que uma vez eu estava numa mediúnica também, e aí aconteceu um fenômeno muito interessante, porque a gente vive um mundo hoje muito maniqueísta. Meio que aqui também, né, no Brasil, está muito He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Munra, Piu contra Frajola, tá horrível, né? E estava lá e aconteceu uma coisa incrível. Primeiro eu entrei na reunião mediúnica por engano, porque eu estava indo para uma reunião de transcomunicação instrumental, errei a porta, fecharam a porta, era uma reunião mediúnica. Que eu não pensei em sair, vai aparecer espírito aqui. Você vai ficar na vibração. Eu disse, por mim, né? Eu pensei, vou vibrar por mim. E aí começou a reunião, mas aí eu fiquei lá e fiquei... Que coisa incrível que aconteceu. Uma cena clássica, em que uma pessoa deixa um nome e se coloca lá o nome dela para poder pedir se ajuda, e quando chega o que nós chamamos de obsessor, quem é o obsessor se não alguém que está pedindo um lugar de volta no nosso coração? Do ponto de vista de constelação, né, André? Alguém que foi excluído, porque foi traído, porque foi enganado, porque foi assassinado, porque foi roubado, e está dizendo, reconhece e me traz de volta para o teu coração. É apenas isso. É tão somente isso. E chega lá dizendo, eu quero esse lugar, ele fez isso comigo, tal, 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 tal. E o mentor da casa, o mentor espiritual da casa, se comunicando através de um outro médium, com o que chamamos de obsessor, começa a tentar dissuadi-lo da perseguição, dizendo que ele precisa continuar a vida dele, que ali é a justiça divina quem se encarrega disso. E aí, o obsessor olha para o guia espiritual e diz, mas você é muito cínico mesmo. Porque você antes nos dirigia aqui do outro lado.
Você era o que dirigia a perseguição a esta casa. E agora só porque mudou de lado, quer me dar lição de moral? E ele disse uma frase, assim, absurdamente grandiosa, que mudou muito a minha forma de ver as coisas. Ele disse, meu irmão, para Deus não existe um lado ou outro lado. Existe caminhar. Eu estou te convidando para continuar. Eu não mudei de lado, eu apenas continuei. E esse é meu convite, continua comigo. Ele não estava encarando como se fosse um opositor, mas alguém que precisava continuar caminhando. Nós temos tantos irmãos nossos que precisam continuar caminhando. E a gente lembra muito de Paulo, quando ele diz, eu devo a gregos e a bárbaros. Simbolicamente, eu devo a tanta gente que é melhor que eu em tantas coisas, e que se eu quiser tentar pagar, eu nem consigo e eles nem precisam. E por isso eu devo aos bárbaros, os que simbolicamente estão precisando do que eu já tenho e que não podem me dar. Então eu não devo excluir nem quem muitas vezes me irrita porque é tão capaz, nem muito menos aquele que me irrita porque aparentemente é tão incapaz, porque estamos num caminho. E é essa diversidade. Existe um profeta de uma manifestação espiritual chamada Bahaísmo, a fé Bahá'í, que é uma renovação incrível assim dentro do mundo árabe. E Bahá'u'lláh, que é esse manifestante divino, que ele é muito, a manifestação de Bahá'u'lláh é muito tipo 10 anos perto de Kardec, da codificação, né? E diz assim, a beleza de um jardim está na diversidade das suas flores. Seria enjoado um jardim só de rosas. A diversidade das velocidades de processo evolutivo. A velocidade e o estilo que cada um faz. A gente estava brincando, Suzana postou uma foto dos livros abertos para fazer o estudo. Você me estressou. Porque aí eu comecei, ela leu quantos livros? Deixa eu ver aqui. Espera aí, eu tenho que... Ela assim, aí a gente brincando. É o estilo de cada um. Como cada um constrói, como a gente vamos fazer junto, porque exatamente é isso, é mostrar que não existe eleitos. Que na doutrina espírita nós quebramos os cleros. E que temos que entender que a melhor forma de construir um movimento lúcido é um movimento em que haja conjugação de valores e de forças. Que o mundo corporativo já sabe que as melhores decisões são tomadas em grupo. E nós não podemos ter concentração de decisões, de papéis, porque nós precisamos usar toda essa diversidade, essas possibilidades. Existem estudos sérios, que qualquer pessoa que faz um business em Harvard sabe, que as empresas que têm o maior nível de diversidade no grupo, em todos os sentidos, sexual, ideológica, religiosa, racial, têm a melhor performance em relação às empresas que querem manter uma identidade única. Isso é um exemplo de que Deus nos criou com essa diversidade, porque Ele quer que sejamos diferentes. E quer usar essa diferença para conjugar os fatores, porque nenhum de nós só é melhor do que todos nós juntos. Mesmo com essas dificuldades, mesmo que tem dia que a gente está lá no grupo de estudo de Joana de Ângeles, o ser consciente, autodescobrimento, o homem integral, trabalhando alta consciência, aí tem sempre aquela pessoa que quer transformar o grupo num desabafo pessoal, e naquele grupo a gente pede, por que ela não muda de centro, meu Deus do céu? A gente está estudando a tolerância e a primeira pessoa, do primeiro desafio a gente já perdeu e já quer excluir. É a tarefa na família, sabe? Quando a gente recebe uma visita, bota a vassoura de trás da porta que ela vai embora, né? É a tarefa de incluir todo o convite do Evangelho, é um convite para uma grande aliança. Uma aliança que não tem limites, porque o grande objetivo é da fraternidade universal. Começamos essa experiência em casa, e é difícil, né? Eu estava mostrando ontem para a Lúcia, esposa de Rosana, um grupo, um WhatsApp que eu recebi, que era assim, gente, a partir de hoje a gente vai desfazer o grupo, porque a empresa decidiu que é melhor se comunicar por e-mail, aí excluiu Marta. Aí depois, não, gente, era só para excluir Marta, que ninguém suporta ela. E todo mundo ficou, né? Você imagina no dia que Marta descobrir isso, gente. Quando você cria um grupo de família, aí tem um primo que você detesta, aí todo mundo cria um outro grupo sem ele, e um dia você manda em mensagem trocada e ele descobre que está num grupo que ninguém está mais. E isso gera uma dor, porque a pior coisa que existe psicologicamente, o pior sentimento é o apagamento. É quando você quer me ignorar. É quando você quer me excluir. E o grande objetivo
do trabalhador espírita é o objetivo de Jesus, é incluir a todos. É chegar junto da samaritana do poço que nenhum de nós teria coragem de chegar perto, para não queimar o filme. Não. Chegar perto daquela mulher, conversar com Zaqueu. Ele procurou aquelas pessoas que ninguém queria incluir, dizendo para nós exatamente isso. Esse é o trabalho dos trabalhadores do Cristo, sejam da última hora, da primeira hora, do meio da hora, sejam evangélicos, católicos. É o convite a incluir. Incluir as nossas sombras e nos aceitar plenamente, transformando-se, como diz Joana de Ângeles. O ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, tão somente se transforma. E, ao mesmo tempo, acolher os outros, sem culpar, sem acusar, e nos transformarmos juntos. E a gente sente cada vez mais, quando isso é vivido, a gente sente a atmosfera de família, de lugar que a gente não vem por obrigação, que a gente não vem por imposição, com medo de condenação para o inferno reeditado chamado umbral, para alguns espíritas que não conseguem estudar bem a doutrina. E é um lugar que a gente sente prazer de vir, porque nós vamos encontrar irmãos imperfeitos como nós, mas que diariamente estão no desafio de construir juntos essa tarefa do Cristo. Eu pedi a Suzana para me passar, para eu poder contar uma coisinha para vocês, que a fala do Rossandro me suscitou, e para ela poder encerrar depois, porque ela tem... Suzana tem voz de mentora, né, gente? Então, ouvir Suzana falar, parece que Joana de Ângeles está se materializando, entendeu? Assim, mentora carioca. Não é? Mentora carioca, isso. Então, Rossandro falou das reuniões mediúnicas e daquelas situações que acontecem. E eu me lembrei que um dos nossos maiores desafios de trabalhador espírita é que haja coerência entre o que nós pregamos e o que nós falamos. Acho que a maior característica do cristão verdadeiro não é o seu nível cultural, não é o quanto sabe ou conhece de evangelho, não é nem a grandeza do que faz. É que haja coerência entre o que prega e o que faz. Né, Jesus disse que as prostitutas e os ladrões entrariam primeiro no reino dos céus do que os publicanos e os fariseus. E por quê? Porque essas pessoas são melhores? Não, porque elas têm maior capacidade de reconhecer a sua pequenez e ter a humildade de saber os seus próprios limites e poder estabelecer o que é coerente no que se dispõe. E essa é a característica que parece ser mais valorosa para Jesus. É que haja coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Então, numa reunião mediúnica, uma vez manifestou-se um espírito e o dialogador começou a falar com ele, cheio de evangelho, alguém que tinha muita cultura espírita e evangélica, e começou a falar bonito com ele, e a consolar, e meu irmão para cá, e meu irmão para lá. E aí o espírito silenciosamente ouvia ele, e ele falou, doutrinou. Aqui é doutrinar entre aspas. Ao que ele terminou, o espírito falou com ele assim: "Você já acabou?" E ele disse: "Sim, meu irmão. Você não acha que isso não te toca?" E ele disse assim: "Olha, eu pude ver que você conhece muito de evangelho e posso ver que você sabe citar isso tudo muito bem. No entanto, estas palavras na tua boca são como um revólver sem bala, porque eu te ouço com clareza, mas o teu campo magnético não irradia nenhuma coerência com aquilo que você prega. Então isso não me toca, nem um pouquinho." E aí foi muito interessante, porque então aquele dirigente pôde olhar para aquele espírito e falar, porque aquilo tocou o dirigente. E aí naquele momento o espírito doutrinou o dirigente, porque permitiu que o dirigente fizesse uma viagem de introspecção verdadeiramente sadia. E o dirigente então olhou para o espírito e disse: "Quer saber? Você tem razão. Isso eu aprendi a dizer, esse é o nosso jeito de conversar, mas realmente isso é erudição. No meu coração eu estou com as minhas lutas. Quer saber? Sou muito parecido com você. Inclusive, pensando bem sobre as suas causas, eu quero até te dizer que eu estou achando até mesmo que você tem razão nessa obsessão. Eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu estava fazendo o mesmo."
E aí o espírito se assustou, porque aí sim havia uma verdade, uma coerência grande na irradiação dele. E aí ele começou a dizer, eu vou te dizer por que eu não estou fazendo a mesma coisa que você faz. Porque vontade me dá de fazer exatamente igual. E começou então a falar com ele do esforço sincero da transformação e de como percebia que aquele caminho era um caminho de muito mais sofrimento. E aí sim ele tocou o coração daquele espírito. Porque então houve humanidade, houve coerência entre discurso e prática. E havia então uma irradiação de humanidade. E às vezes nós somos defrontados com isso de uma forma muito desafiadora. Então, numa outra reunião mediúnica, eu particularmente sou médium psicofônico na reunião de desobsessão que nós temos lá, mas nessa reunião eu não entrei em transe. E foi curioso porque na minha frente um outro médium psicofônico entrou em transe muito rapidamente e um espírito com muita agressividade começou a xingar e xingar ele e falar dele e descrever as características dele. E eu fui ouvindo aquilo e pensando com meus botões, eu acho que eu conheço esse ele. E eu fiquei quietinho no meu canto ouvindo aquela manifestação. E os orientadores, então, começaram a conversar e nada fazia sentido para aquele espírito, porque ele rapidamente me identificou e começou, então, a dizer diretamente de mim, para mim, na minha frente. E aí eu pedi licença ao dirigente da reunião, nós quebramos o protocolo e eu mesmo fui conversar com o espírito. E comecei a conversar e ele ficou um misto de tocado com agressivo naquele movimento, porque aquilo que o Rossandro falou é muito verdadeiro. Ninguém gasta muito tempo perseguindo outra pessoa se não for por um amor adoecido. Atrás do ódio tem sempre amor, né? É a mesma vertente. E aí eu conversava, eu falava, mas também não tinha efeito a conversa sobre aquele espírito. Então, em um determinado momento, eu virei para ele e falei, olha, eu estou percebendo que eu não te convenço nada com o meu discurso, nem com as minhas palavras. E eu acho justo, porque você ainda está mergulhado na dor. Então eu peguei a mão do médium e falei assim, então eu queria te pedir que você sentisse o que vai no meu coração agora. E botei a mão do espírito no meu coração. E naquele momento, ele desabou num pranto muito importante. E eu junto. Porque naquele momento ali, a vida dava a oportunidade da gente se reconhecer por baixo, na nossa pequenez, e perceber como que havia algo de afeto que nos vinculava e que estava ali encoberto por uma dor ou por uma arrogância passada ou presente, ou por uma situação que não permitia que a gente apenas reconhecesse que sim, aqui tem valor, sim, aqui tem afeto, sim, aqui tem um querer bem, e assim, aqui agora tem uma outra proposta que já não é mais aquela de antes, ainda não é aquela que a gente queria que fosse, ainda não sou aquele que eu gostaria de ser, nem o que talvez as oportunidades me dão a condição de ser, mas existe um processo acontecendo. E é esse o convite para que você faça também. E aquilo me tocou muito, eu fui embora para casa muito reflexivo e me lembrei de reuniões mediúnicas antigas do grupo espírita que eu frequentava, em que os espíritos diziam assim, meus filhos, às vezes é fácil que a gente, com intervenção nossa, afaste os espíritos de vocês. Mas não seria justo fazer isso nem útil, porque é preciso que nós deixemos que aqueles que são vínculos particulares de cada um de vocês possam ter a oportunidade de, no trabalho e na irradiação magnética de cada um, ter a chance de transformação deles mesmos. Então, às vezes, nós deixamos que os processos se prolonguem, o que custa uma certa dose de sacrifício de cada um de vocês, exatamente para que outros possam ter a chance de misericórdia que vocês já receberam. E possam experimentar na própria irradiação de vocês aquilo que é o convite para eles. Então esse espírito um dia me disse assim, tenha paciência, meu filho, essa situação aqui, era uma situação específica que eu tinha me queixado, ainda vai ter um curso longo de resolução. E realmente demorou cerca de 6 anos para se resolver. E ele dizia, mas tem paciência. Pensa que hoje aqueles que te perseguem por serem exatamente os seus vínculos especiais do passado, são aqueles que vão te receber amanhã, quando você sair do corpo, como os novos amigos que você conquistou por um esforço renovado. Então,
tem paciência e persevera. E eu fico pensando que esse é o convite para nós, da coerência perseverante, da gente não desistir da gente não desistir de continuar tentando. Naquela hora de cansaço que a gente não quer mais, que a gente quer desistir, que a gente quer largar, que a gente quer só o nosso prazer, a gente lembrar que a oportunidade que a gente recebeu, ela é muito maior do que aquilo que a gente pode aquilatar e prosseguir nesse esforço em busca do alvo. Muito bom, meus filhos, muito bom. Tô treinando, né? Então, estava aqui escutando. A gente vai terminar, né? Porque, gente, amanhã a gente tem que voltar para um dia inteiro de trabalho. Tem misericórdia. Mas, para a gente encerrar, me ocorreu aqui de forma bastante forte uma das primeiras coisas que eu falei: a doutrina dos espíritos e a doutrina dos espíritas. E veio assim na minha cabeça: a doutrina dos espíritos é a misericórdia de Deus, mas a doutrina dos espíritas é o que nós precisamos para o nosso crescimento e para a nossa elevação espiritual. Muitas vezes, dentro do movimento espírita, nós vemos as criaturas se desiludindo com os espíritas, com os vasos rachados que todos nós somos, sem se dar conta que são exatamente esses vasos rachados a ponte que nos levará a Deus. Através do exercício da tolerância, através do exercício da caridade, cada um de nós, trabalhadores imperfeitos, somos instrumentos necessários. Os espíritas, a seara espírita, é o nosso campo de trabalho. É, meus queridos, a nossa chance, talvez a nossa última chance de redenção das nossas almas, onde nós somos colocados juntos de companheiros com quem nós temos dívidas, que a bondade de Jesus coloca dentro do ambiente propício da casa espírita, sob as bênçãos dos mentores, para ver se dentro desse clima de proteção, desse clima de amorosidade, nós conseguimos minimamente, como diz lá no Evangelho, nos tolerarmos, nos suportarmos, respeitando minimamente as diferenças e olhando para o outro, cada um, cada pessoa, cada trabalhador, cada colaborador, está ali naquela pessoa a nossa ponte para Deus. Nós não chegaremos através dele desistindo do trabalho, desistindo dos trabalhadores ou desistindo de nós mesmos. Então a palavra de ordem é persevera, persevera. Não desista do espiritismo, não desista dos espíritas, porque nós somos todos vasos quebrados e só vamos conseguir a nossa reabilitação e a nossa paz se prosseguirmos juntos, quebrados, mas unidos, sem desistirmos uns dos outros. Então a gente pede a Jesus que nos abençoe, que abençoe particularmente esta casa na noite de hoje. Posso fazer uma prece de encerramento? Porque parece que já começou. Então vamos lá. Sentindo nessa hora aqui junto a nós a presença amorosa dos mentores, que dizem para nós que continuemos firmes na tarefa. A imagem de Jesus brilhando forte no céu das nossas almas, como a luz, a verdade e a vida, a sustentar os nossos caminhos. Caminhemos com esperança sempre, esperança no porvir, esperança nos processos, esperança nas criaturas,
para que possamos, prosseguindo, vencer a nós mesmos. Pedindo ao Cristo, ao Mestre amado, que nos abençoe nas nossas imensas fragilidades, carregando-nos ao colo sempre que necessário, amparando as nossas dores, fazendo luz na nossa própria escuridão, apaziguando o nosso olhar, adocicando a nossa alma, para que possamos vencer a nós mesmos ao fim de cada dia. Abençoa, Senhor Jesus, esse grupo de espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a esta família espírita do KSSF e da Flórida, para que possamos todos continuar juntos, de mãos dadas, caminhando, cantando ossanas a Deus, ao Senhor, pela alegria sublime de servir. Que Deus seja louvado por todas as bênçãos desta hora e que Ele possa nos abençoar, para que possamos retornar às nossas casas, levando em nossos corações a semente da esperança e da paz por dias melhores que hão de vir, através do nosso esforço, do nosso compromisso com o bem sempre e com a paz. Despede-nos, Senhor Jesus, na Tua paz. Obrigada, Mestre, pela oportunidade destes amigos, deste momento, desta doutrina de luz que sustenta as nossas existências. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.